Voltamos com o programa Visão Parlamentar, trazendo a opinião, o trabalho do vereador professor Calazans Camargo aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos. Nós falamos no último bloco de um projeto aprovado pelo vereador, o projeto que criou a Semana de Combate à Erotização Infantil. Outro projeto recentemente aprovado também é bastante importante para o cidadão e diz respeito às questões do direito do consumidor. O vereador nos explica um pouco mais desse projeto. O projeto prevê que nas promoções, principalmente em produtos perecíveis, a data de validade do produto esteja exposta de forma clara para o consumidor. O que motivou o vereador a fazer esse projeto de lei? Então, Pandelão, nós tínhamos, desde o ano passado, tramitando esse projeto na Câmara e nós demos atenção, focamos agora para a Semana do Consumidor. Nós tivemos aí alguns dias atrás o Dia Mundial do Consumidor e a nossa sociedade teve grandes avanços com o Código do Consumidor, fortalecimento do PROCON para defender o consumidor, né? O que acontece? As promoções são legítimas, o comerciante ele faz, você vê muitas promoções de final de ano, de começo de ano, final de verão, inverno e tal. As promoções são normais, é uma forma dele reduzir o seu prejuízo, porque ele está com estoque e está muitas vezes virando a estação, ou no caso dos alimentos, não só alimentos, mas também alguns produtos, como por exemplo tinta automotiva, tem prazo de validade, né? E alguns produtos químicos têm prazo de validade, os alimentos principalmente. Então o que ocorre? Muitas vezes você vê principalmente nos supermercados aquela pilha de alimento com um big de um cartaz lá, em letra garrafal, lá o preço era tanto, um X reduziu para tanto. E estimula isso realmente bem na entrada, no salgão principal, tal, no corredor principal, e o consumidor incauto, ele entra, tal, opa, hoje está barato mesmo, tal, compra 2, 3 itens daquele produto. Muitas vezes você perceber que vai vencer amanhã, ou depois da manhã, ou daqui a 2, 3 dias. E esse que é o problema, esse é o foco da nossa lei, que ali naquele cartaz também seja divulgada a data de validade, para que o consumidor ele possa ter essa informação, né? E poder se programar, ver se realmente compensa para ele, vai conseguir consumir aquela mercadoria que ele comprou dentro do prazo de validade. Então esse é o objeto desta nossa lei que foi aprovada, é uma lei que visa aí, informar o consumidor, né? E como diria o nosso grande mestre aqui da Câmara, o Macedo Bastos, robustecer, né, essa lei do consumidor. Em São José dos Campos, o prefeito Carlinhos também, ele sempre, como legislador, não só em âmbito municipal, estadual e federal, ele sempre fez muitas leis do direito do consumidor, ele sempre gostou dessa temática, é uma temática realmente importante. Essa questão do consumidor, acaba que o próprio consumidor trabalha como fiscalizador de quem vende. Deu um pau. Tá, começa essa questão. Então. Olhando para o vereador. Essa questão dos direitos do consumidor coloca muitas vezes o consumidor como agente fiscalizador do comerciante. O vereador colocou também de forma interessante, é legítimo o direito do comerciante de fazer uma promoção de um produto que está para vencer. A questão, o projeto de lei visa proteger o consumidor no sentido de que ele saiba que o produto está para vencer, não é isso? Isso, exatamente, a data do vencimento para que ele se programe. Você vai, por exemplo, vamos dar um exemplo, um determinado alimento, um pão, um bolo lá, está lá em promoção. Nossa, está barato, eu vou comprar 3, 4 desse aqui que está barato, mas ele não vê que vai vencer amanhã ou depois. Será que vai dar tempo de comer até entre 1 e 2 dias? Ele precisa saber o vencimento. Isso aí é muito normal acontecer, né? Agora, não só nos produtos industrializados, né, vereador? Porque os produtos que são vendidos a granel, sim, a data de validade muitas vezes é colocada pelo próprio estabelecimento comercial. Como é que nós vamos poder fiscalizar isso, por exemplo? Existem ali, muitas vezes você vê ali, principalmente produto in natura, né, verduras e tal. Você tem ali aqueles que já é vendido picadinho, pronto já, né, pré-preparados ali, a pessoa só acabar de lavar em casa e fazer e tal. Também tem data de validade, né? Já há uma dificuldade maior, né, que a gente observa que pode ocorrer de aquele produto ir para quase vencendo e ele ser de uma outra forma, embalado de uma outra forma para poder ser vendido. Mas aí tem que ser num passo a passo e chegar nessas condições. Tem a impressão que nesse caso é muito mais uma questão da vigilância sanitária atuando nesse tipo de ação, né? Por exemplo, tem um pacote de determinado produto, aí você abre aquele pacote, ensaca de uma outra forma e põe para vender na prateleira como se, né,
com uma outra data de validade. É uma coisa que já seria até uma má-fé, né? Mas aí caberia mais a vigilância sanitária. Essa nossa lei de direito do consumidor, ela está sendo agora sancionada pelo prefeito, será sancionada, terá um prazo de regulamentação e também para estabelecer quais seriam as multas, como que ela vai funcionar. Mas basicamente, se ocorrendo aí, como você próprio mencionou aqui, o consumidor verificou que lá não há o prazo de validade mencionado no cartaz, aquele estabelecimento ele pode ser, ele vai ser aí notificado, né? E reincidindo pode vir a ser multado. Mas valores, as condições todas vêm agora na regulamentação. Eu queria também passar para você, Pandeló, que nós estamos também com 2 leis importantes, estão no forno aí para sair. Desde o ano passado também estamos trabalhando, sabe que a lei que instituiu, eu sou o fundador, um dos fundadores, sou um grande grupo de esportistas na época, né? E fui conselheiro também do Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, o FADEMP, que ele determinou, um órgão que foi criado para que o desporto de alto rendimento, que representa a cidade, ele pudesse ter recursos, né? Você poder ter a verba da Secretaria de Esportes, mais focado na escola de iniciação, no trabalho com a comunidade de atividade física, que é uma medicina preventiva importantíssimo para a saúde, e o FADEMP com alto rendimento, aquelas equipes que representam São José dos Campos, jogos regionais, jogos abertos, competições de federações, né? E esta lei é de 94, então ela demanda modernizações, porque ocorreram mudanças nesse decorrer. Por exemplo, hoje existem as leis de incentivo fiscal federal, estadual, nós temos a nossa municipal, né? A lei do FADEMP atual, ela não permite que você contrate, que você receba a verba de uma agência de publicidade. Por quê? Por exemplo, você tem um exemplo, uma empresa, uma Nestlé, por exemplo, vamos dizer que ela tivesse 1 milhão querendo injetar num esporte competitivo e sabe que São José ela é uma potência do esporte, quer injetar aqui. E é só que essa cota está em determinada agência de publicidade. Nós não conseguimos, é muito difícil a agência trazer para cá essa cota. Por quê? Porque a agência recebe, é normal, hoje existe uma figura da pessoa física como captador, de uma pessoa jurídica como empresa de publicidade, mas você não pode pagar aquela empresa, ela recebe em percentual. Nós não podemos fazer isso em São José dos Campos, pagar uma agência de publicidade ou um captador de recursos. Nós não podemos. E esse agente está previsto na lei federal e na lei estadual. Quando você faz um projeto, já existe a figura do captador, ele recebe um percentual de 5%, 10%, 15%, baseado no que ele captou de recursos. Agora, o trocadilho é inevitável, vereador. Então, a lei do FADEMP está com o prazo de validade vencido. Na verdade, ela tem que ser modernizada, né? Ela precisa ser modernizada. E alguns outros pontos, mas esse é um ponto principal, que é muito importante nós conseguirmos trazer recursos para não ficarmos tão dependentes do poder público, senão fica um buraco sem fundo, né? Chega uma hora que o poder público não aguenta bancar. Você vê o basquete, é uma modalidade caríssima, hoje ela está na OS, né? Nós temos ali 7 a 8 modalidades que elas sozinhas são as principais, elas consomem 90% da verba do FADEMP, né? Essas modalidades mais onerosas, o basquete já foi para o OS, provavelmente as mais onerosas devem ir para o OS também. Mas mesmo assim ficarão mais de 40 modalidades no FADEMP. E sem essa figura do agenciamento e do agenciador, do trabalho profissional de captação de recursos, que também muita gente acha que o agenciador é só um vendedor, né? Como se fosse fácil conseguir patrocinadores. Nós vemos grandes clubes do futebol, inclusive, que estão sem patrocinador. Sim. Por conta de não ter um trabalho profissional. Esse trabalho desse agenciador ele também tem que ser remunerado. Claro. Né? Então não é só a comissão, né? Porque a comissão de agência também é devida para a agência de publicidade do cliente. Exatamente. Mas o agenciador também precisa ser remunerado, porque ele faz um trabalho. Né? É um profissional, é uma figura que está no mercado, né? Ele é o captador de recursos, pode ser uma agência de publicidade, pode ser uma pessoa física especializada nesse fim. Isso aí existe, né? Você vê recentemente aquele atleta lá, me falha o nome aqui, o campeão mundial de argola do Brasil, medalhista olímpico, ele queria se naturalizar para outro país, embora do Brasil, porque estava sem patrocínio. Isso acontece, é normal acontecer no meio esportivo, né? Uma outra lei também, Pandeló, que está aí tramitando e deve ir a plenário, talvez essa semana ou a semana que vem, é a lei que autoriza o poder público, a prefeitura, a colocar as câmeras nos próprios públicos esportivos, né? E nas praças, nas academias ao ar livre. Essas câmeras poderiam ser colocadas nesses locais, porque nós precisamos melhorar a segurança.
Então nós vamos falar um pouquinho mais desse outro projeto no próximo bloco. Nós faremos um rápido intervalo e voltamos já conversando mais com o professor Calazans Camargo. Vamos falar dessa questão das câmeras de segurança e vamos falar um pouquinho também sobre a nova lei de zoneamento em debate no município. Tudo isso no próximo bloco. A gente volta já.